sei que vai ser sacana pra caramba, não vou falar o nome, tá? Eu queria que você trouxesse a voz de uma pessoa de volta. Mas se vir com defeito, tem que devolver? Não vai vir. Não vai ficar atual. É o defeito é o atual. Vamos fazer um teste aqui só. Mas tem uma coisa nessa história aí. Fazer um teste aí Pô. pra ver se a voz, todo mundo. Existe uma... Vamos testar. Existe um ditado que diz: cuidado com o que você quer, você pode conseguir. 2038. Vamos lá. Só vou gravar aqui, vamos só falar pra ver 203807. se bate aqui o vocal. Fala aí, Fê. Vamos ver se bate aqui o local. Minha Vamos voz ver. tá saindo direitinho aí? Tá Opa. conseguindo ouvir? Tá, só todo mundo falando no mesmo nível. Estou falando. Pertinho, tô mais Tudo pra trás, bem? tá me ouvindo bem aqui? Aí. Mais pra frente. Agora toca aí. 203807. Já fiz. Achou aí? Uhum. Quero ver como é que faz aqui no Instagram. Como é que faz no Instagram? Beleza. Olha só um Como puxadinho é que com faz no você, Instagram, um pouco você mais junto. sabe? Ele Mais perto ou mais pro celular? compressor. Eu vou fechar aqui. A voz do João tá mais baixa? Tá mais baixa. O E agora? João tem a voz um pouco mais baixa também, então você tem que falar, ficar com essa pezinha Mais assim vontade. meio de... Se quiser trocar Fala de mais lugar vontade. também. Peraí. Não, é que eu sou menorzinho, isso aqui não vai caber. Ih, ó, o cara, Como hein? é que é? Eu sou menorzinho, você não Pô, vai o cara caber joga aqui. carta, Não, cara. O cara joga carta. O cara é tipo doente, maluco. É a caverna do dragão, maluco. O mestre dos magos. Você faz a introdução aí, Fê? Vamos Já vai começar? valer? Já acertou o som aí? Então vai, manda aquela cerveja pra dentro. Tem gente Opa, vendo aí essa tem gente história? vendo? Então, Então, agora pra quem sim, tá saúde, vendo, saúde. cervejinha. Aí. Sei fazer merchan, da próxima vez a gente tira É. um rótulo. Imagina. Estela. Pode ir? Então vai? Eu já ia ir falando, não tá gravando ainda. 1, 2, 3, vai. Take 1. Salve, salve, começando mais vou de novo. Pera aí. Não, deixa pra rolando, depois eu edito. Salve, salve, começando. Não. É o Atenção Facebook na verdade, gravação. Facebook verdade, né? Quando a gente faz em casa não acontece isso, vai direto. Direto. Salve, salve, começando mais um Ultra Discos, mais um episódio de Ultra Discos. Hoje, 8 de junho, tô aqui com o Michel e com o João, que é o nosso convidado especial. Daqui a pouco o Michel vai fazer uma apresentação mais delicada ou mais direcionada ou mais detalhada do João. Mas antes de começar toda a nossa conversa, hoje estávamos nos preparando para fazer aqui o nosso episódio de podcast e tivemos uma notícia bem triste, né? Nós que vivemos na música desde moleque e tal, e a gente acompanha a trajetória desse cara há muito tempo. O falecimento do André Matos, que é um dos grandes ícones do metal nacional. Ele faz parte da história da música brasileira, inclusive, né? O heavy metal nacional brasileiro é reconhecido no mundo inteiro muito por responsabilidade do André, do Viper primeiro, depois do Angra e Xamã. E a gente ficou muito triste e não tem como a gente começar esse programa hoje falando de outra coisa e dedicar esse programa à memória do André, né, Michel? Foi um cara que sempre lutou ali pelo metal, no começo, depois ele foi mais pra música erudita. É um cara que parece que, pelo que li sobre ele, é um cara que toca muito bem piano, é um cara muito bem informado. Tinha uma impressão diferente dele, porque parecia um cara bem confiante, então por ser bem confiante podia ser até um cara um pouco arrogante. Conversando com o Fê que teve contato com ele no Sesc, que é um cara muito gente boa. No Sesc, na IMESP, a gente fez um trabalho com ele, o Tommy, com a Banda Sinfônica Jovem, e ele conviveu muito com a gente. Um cara, sensacional, um cara muito gente boa, zero estrelismo, que às vezes a galera do metal quer passar uma imagem pública de autoconfiança e tal, que pode ser ou não, é uma autoconfiança de um personagem, né? Mas o cara, tratando todo mundo com muito respeito, com muito carinho. O Marcos Vinícius, se estiver ouvindo aí, ele era um cara que trabalhava na comunicação, super fã dele, ficaram super amigos e foi muito legal essa convivência com o André. Inclusive, enfim, vindo pra cá, lembrando
das coisas que o André fez e tal, e também linkando com o tema que a gente vai começar daqui a pouquinho, que o João aqui é o nosso convidado para esmiuçar, de tarô e tal, e coisas, né, de místicas e holísticas, esotéricas. Sabe que Angra é a deusa do fogo, né? A deusa do fogo para a cultura, se não me engano, eu posso estar enganado, eu vim lendo, tá? Mas não sei se é para a etnia Chavante, é para algum povo originário brasileiro, para a religião deles. Angra, que a palavra é a deusa do fogo. E o próprio, enfim, o André, os trabalhos que ele fez, tem o xamã, né, que enfim, tem toda uma conexão. Remete para essa figura do feiticeiro, do mestre curador. E dessa conexão com o mundo que não é o nosso mundo material, o mundo espiritual, enfim, em diversas chaves. Eles trabalhavam muito com as culturas tradicionais brasileiras nisso. Inclusive o Holy Land, né, tem muito de música brasileira, é um dos primeiros discos que fala disso. Mas, Michel, vamos começar o tema então? Vamos. Você introduz aí? Então estamos aqui com o nosso simpático amigo João, sobrenome? Petronilho. Porque eu não ia conseguir falar. Então, pessoal, conheci o João... Outro dia eu não consegui falar masturbação. Eu tava com problema, eu tenho a língua presa. Mas assim, João, eu conheci ele através do Tinder. E aí, aquele match esperto. Aquele match esperto. E pior que ele deu um match, ele joga a carta, ele vê se o match vai dar certo. Ele é um cara muito pragmático. Ele vem pro encontro. Sabendo se vai funcionar. Já olha e fala. E ele traz pra você, vai ser uma noite, já vou te dizer, eu não vou ligar pra você no dia seguinte. O João é bem assim. João, eu conheci ele, é um amigo meu aí, casou com uma amiga minha, grande amiga minha, Priscila. Veio aqui, começou esse trabalho, e interessante também a história dele, porque ele mudou muito. Ele era uma pessoa que trabalhava totalmente em recursos humanos, depois voltou para esse lado de querer trabalhar nesse lance do, vou lá, vou trabalhar, vou fazer o lance místico de tarô. E aí, João, conta um pouquinho para nós aí dessa trajetória, essa primeira mudança aí da sua vida aí. A minha história com tarô ainda é antes de eu começar a trabalhar com RH. Eu estudo tarô já há mais de 20 anos, e como profissional de RH eu devo ter uns 18 mais ou menos. Eu toquei durante muito tempo essas coisas em paralelo. O tarô era uma coisa que era muito mais do meu autoconhecimento, de estudo, de curiosidade. Como eu sou formado em sociologia, pensar o tarô e pensar o simbolismo sempre foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Mas chegou um momento que só a carreira de RH não dava mais conta, eu comecei a procurar outras coisas. Hoje, de alguma forma, eu consigo conciliar as duas coisas. Não trabalho mais formalmente com RH, mas ainda faço projeto. E as pessoas me perguntam, mas como? Uma das coisas que a gente aprende com o tarô é a ler as pessoas, a entender as pessoas, a entender como as pessoas fazem as suas escolhas. E em RH, eu trabalhei com uma área... O RH tem várias caixinhas, né? A área que eu trabalhei é a área de desenvolvimento, de treinamento de pessoas. Trabalhei muito tempo com seleção também. E nos últimos anos eu tenho trabalhado com assessment, que é você conseguir direcionar a carreira de uma pessoa, entender qual que é a história dela, entender quais são os motivadores e qual que é o rumo que essa pessoa quer dar para essa carreira dela. Então eu tenho ferramentas que fazem isso, e quando o profissional me pede ajuda, ele tem a cabeça um pouco mais aberta, a gente consulta o tarô também, até para eu conseguir entender que rumo que ele está dando, se esse é o melhor caminho que pode estar aberto para o destino dele ou não, ou se é uma coisa que é uma paixão só e que depois ele não vai conseguir segurar. Uma pergunta, eu que trabalho com o Fê aqui, o Fê que é o CEO, sempre cito o Fê, da o CEO da Ultradiscos. Se você sacar, se eu souber botar um aumento ou não, você consegue ver nas cartas? Eu consigo ver uma mudança. Eu consigo, por exemplo, se eu estou com uma crise no meu trabalho, tem uma coisa que não está rolando ou alguma coisa que aconteceu, eu quero saber o que vai acontecer disso. Então eu consigo entender e ver qual que é o desdobramento disso. Para a gente falar de tarô, a gente sempre tem que pensar o seguinte, não tem adivinhação. A adivinhação é só uma parte do processo. Como é que o tarô trabalha? Você vai fazer perguntas objetivas para o oráculo. Quanto mais objetiva for essa pergunta, mais objetiva é a minha resposta. Se você faz uma pergunta muito aberta, ele vai te dar uma resposta aberta e a gente não consegue entender exatamente se é isso ou não. Então você fala para mim assim, eu vou ter uma promoção? Eu vou virar as cartas e ele pode dizer que sim. Mas se você me perguntar, agora, no mês de junho, eu vou ter uma promoção? É diferente.
estou temporizando e objetivando essa pergunta. Aí eu consigo dizer para você sim ou não, quais são os desafios que você vai ter nisso e o que isso significa para a sua carreira. Então, é uma ferramenta, é um oráculo que serve para orientação, que serve para adivinhação e que ele funciona com perguntas. Então não é uma coisa assim que eu abro as cartas e vou falando a seu respeito sem você me perguntar nada. Eu não adivinho o que você está pensando, eu não tenho nenhum poder paranormal, eu não sou vidente. O que acontece é que depois de muito tempo estudando o tarô, que a gente pode definir como um alfabeto simbólico, eu aprendi a ler os símbolos que estão nas cartas e eu consigo falar a respeito de você e do seu inconsciente. Muita gente pergunta, mas como é que funciona? O que é esse negócio das cartas? O que é isso? Quando a gente vai para uma leitura, o que acontece de uma forma bem simples para explicar para as pessoas que nunca entenderam, nunca ouviram isso, é que quando você faz uma pergunta, o meu inconsciente fala com o seu inconsciente através desses símbolos, dessas cartas. E aí eu consigo entender e te dizer coisas que você ainda não tinha percebido que estão por acontecer. Então quando você me pergunta de carreira, vou ter um aumento? Se você me perguntar se você vai ter um aumento agora e a gente fizer uma pergunta de carreira e eu olho para as cartas buscando essa resposta, eu consigo te dizer sim ou não e como é que isso vai ficar. Pô, muito interessante. Fernando, eu vou ter aumento? Eu pergunto direto. Você vai ter um aumento de 0%, que em cima do 0% que a gente ganha hoje é 0, então é isso aí. Mas você fez a pergunta errada. Então você tinha que falar, Fernando, se o negócio der certo, se essa empresa crescer muito, e eu virar diretor, eu vou ter um aumento. Mas você está falando uma coisa que eu estou pensando aqui, uma coisa que é interessante, que vou te perguntar e imagino que a resposta seja afirmativa. Com essa coisa de estudar o tarô e, enfim, você acaba começando a falar com muita gente e tirando o tarô para muita gente. Sim. Eu imagino que seja quase um estudo antropológico. Você acaba estudando talvez mais ou tanto quanto as pessoas do que o próprio tarô. O tarô você tem o seu conhecimento técnico e tal, mas você passa a desenvolver um olhar sobre as pessoas, de leitura das pessoas e de entender os momentos das pessoas. Sim. Quando você lida com muita gente diferente, né? Como eu fiz isso muito tempo trabalhando com RH, e essa pergunta que você me faz é onde eu vejo um link dessas coisas. Então, mais do que ler as cartas, eu aprendi a ler as pessoas. Então, quando ele me faz uma pergunta, às vezes ele está com uma aflição tão grande que mais do que perguntar ou